Bora. Bom dia, bom dia, bom dia, imperadores. Como é que vocês estão? Tudo bem? Na fé, na pegada? Vamos começar mais uma live, né, das 3 da manhã. Uma pegada de agradecimento ao Senhor. Mais um dia, né, mais uma madrugada. Ontem foi Páscoa, né? Como é que foi sua Páscoa? Como tem sido as suas Páscoas, né? Que passou os anos. Foi igual? Se repetiu? Levantou pela manhã, foi pra feira ou pra igreja, depois teve os ovos de Páscoa na sua casa, chocolate, depois assistiu o jogo à tarde, depois assistiu o Fantástico, dormiu ou não dormiu, ou foi pra balada, ou tá chegando agora, ou tá com insônia, não sei. Então, imperadores, as pessoas, elas misturam, confundem as coisas, né? Eu não culpo você não, porque eu também durante muitos anos também fiquei confuso em relação à Páscoa, que a Páscoa era celebrada uma coisa, né? O que celebra a Páscoa? E a Páscoa nada mais é e nada menos é do que a lembrança. O Senhor ele estabeleceu a Páscoa, que é um momento de lembrança. A lembrança da saída do povo do Egito, da escravidão do Egito. Ele libertou o povo quando ele lançou as pragas sobre os primogênitos, onde teve aquela morte de todos os primogênitos, tanto de homem como de animal. Foi aquele dia que ele pediu para o povo cingir os seus umbrais da porta com sangue do cabrito e comer aquela carne. A família, a família só ou a família com mais uma, que se fosse pequena família, toda a carne o que sobrasse tinha que queimar e depois durante 7 dias comer pães asmo. Então isso é a celebração da Páscoa, é a lembrança, é a memória. É a memória do que aconteceu, né? Do que o Senhor é Deus, da libertação do povo de Israel do Egito. Então isso é Páscoa. E às vezes nós pensamos que Páscoa é o coelhinho da Páscoa, né? Não. Páscoa é para nós lembrar que o Senhor é o Senhor, que o Deus é o Deus de Israel, é o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão. Bom dia, Claudinha. Então essa lembrança de o que é a Páscoa é muito importante. E não ficar imaginando, é o coelho da Páscoa. O coelho da Páscoa é uma comemoração comercial. É uma comemoração comercial para ter venda. Se você foi ontem em qualquer loja do Brasil inteiro, os ovos de Páscoa tinham acabado, né? Então, a partir de hoje você sabe, diz que a verdade liberta. Então vocês foram libertos aqui. A Páscoa é a lembrança, é a comemoração. É a comemoração da libertação do povo de Israel, que ficou 400 anos como escravo. E depois eles foram libertos. Então é a comemoração da libertação da escravidão. Tá ligado? Então hoje nós vamos falar sobre os 10 mandamentos. Vamos falar a lei da ligação, a aliança de Deus e as regras de Deus, tá? Mas pra gente começar, vamos pedir ao Senhor o entendimento, para abrir o entendimento da gente, tá? Ó Pai amado, em nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus amado, em nome de Jacó, Abraão, Isaac, eu te peço agora, abre o entendimento, meu Pai. Faça com que a tua palavra seja boa e agradável, meu Pai, para aquelas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, meu Pai. Abre o entendimento delas, meu Pai. Alivia o coração daquelas pessoas que estão com insônia, pessoas que estão com depressão, pessoas que estão com ansiedade, pessoas que estão pensando em suicídio. Ó Pai amado e querido, alivia o coração, tira esses pensamentos negativos da cabeça, meu Pai. Abre a visão e abre o entendimento, meu Pai. Liberta de todo mal. Coloca agora, meu Pai, um anjo, meu Pai, ao lado dessa pessoa, meu Pai, para que ela possa entender essa palavra, Senhor. Para que essa palavra chegue até ela, Senhor. Ó Espírito Santo, conduz, meu Pai. Conduz a minha boca, meu Pai, que não seja eu, mas seja Tu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja e ligaremos aqui a vitória. Então, vamos lá, tá? Então, vamos lá. Hoje é o 26º dia, né, de 365. Vamos ler aqui sobre os 10 mandamentos.
Lá em Êxodo 20 fala dos 10 mandamentos. Então, se você quiser acompanhar, é só acompanhar. Êxodo 20, tá? Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Presta atenção. Esse é o primeiro mandamento do Senhor. Não terá outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, tá aqui, né? Se aborrecer o Senhor até a terceira e quarta geração nossa, o Senhor vai perseguir. E faço misericordiosa até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. 1000 gerações. Só porque a gente faz o que é bom diante dele, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que tens e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Em 20:12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, se você honrar teu pai e tua mãe, os seus dias será prolongado. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Moisés, mediador entre Deus e o povo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco. Eles ficaram com medo de Deus falar com eles, né? Porque era tanto barulho, tanto trovão, tanto relâmpago. Assim, poxa, se Deus falar conosco e nós errarmos, então acho que a gente vai morrer, vai virar fumaça, né? E eles falaram: então Moisés, vai lá, ouve o que ele tem nos dizer e transmite para nós o que ele está falando, né? Então, que bacana isso, né? Não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Então, essa parte é muito interessante dos mandamentos, nessa parte dos mandamentos que Deus ele coloca sobre a terra. Eram as regras, eram as leis. Porque até então não tinha regra, até então não tinha leis. E até hoje muitas pessoas vivem sem essas regras e sem essas leis. É lógico, quando o Senhor Jesus vier, lá na frente vai começar algumas
regras mudam, mas uma regra do futuro não muda a regra do passado. Você está entendendo? A lei ela não invalida outra lei. Entenda isso. Lei acerta dos altares. Isso aqui é lei acerta dos altares. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: viste que dos céus eu vos falei. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis vós outros. Um altar de terra me farás sobre ele, sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Ou seja, quando você fizer isso, você estará abençoado. Não sei quem é KTA, mas pode colocar seu nome aí que a gente vai orar junto aqui daqui a pouco, tá? Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degrau ao meu altar, porque a tua nudez não seja ali exposta. Então o Senhor está falando o seguinte, presta atenção assim. Quando você levantar um altar, então, cuidado com o altar que você vai levantar. Que esse altar seja um altar que desde a sua fundação seja um altar entregue ao Senhor. Não um altar por fazer altar de qualquer lugar, né? Vou fazer um altar aqui na minha casa. Mas cuidado com isso. A lei acerca dos servos. Hoje nós vamos falar sobre leis e regras, né? No Êxodo 21 fala assim, ó, são estes os estatutos que lhe proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá mês, mas ao 7º sairá foro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe dar mulher, e ele der à luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair fora. Então o Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha como uma sovela, e ele o servirá para sempre. Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não se agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhes o resgate. Não poderá vendê-lo a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, tratá-la como se tratam as filhas. Se ele der o filho a outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais, se não lhes fizer essas 3 coisas, e ela sairá nem sem retribuição, nem pagamento em dinheiro. Então, essa aqui é um problema, porque as pessoas elas entendem essa lei aqui, né, a lei da cerca dos servos, e que fala que é a lei das mulheres também, né, porque alguns povos lá daquela região do Egito fazem isso, eles tem outras mulheres que eles têm que dar as mesmas condições que deu a primeira. E se ele não conseguir sustentar aquelas mulheres, ele tem que devolvê-la, né? Então, é uma confusão na lei. Lei cerca das violências. Quem ferir a outro de modo que esse morra, também será morto. Porém, se não se armou ciladas, mas Deus lhe permitiu cair em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o a traição, tirá-lo até mesmo do meu altar, para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. O que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se 2 brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a se levantar e andar fora, apoiado aos seus bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhes pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir com bordão o seu escravo ou a sua escrava e o ferido morrer debaixo de sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte,
porém, sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que exigiu o marido da mulher, e pagará como juízes lhe determinarão. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mas por não pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo ir fora pelos seus olhos, e se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo ir fora pelo seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher, que morra o boi, será apedrejado e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dante era dado a chifrar e o seu dono era desconhecer e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto. O seu dono, se lhes for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhes for exigido, quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha. Este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor deles, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não tampar, e nela cair o boi ou o jumento, o dono da cova o pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se um boi ou um homem ferir o boi do outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi era já diante do chifrador e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Presta atenção, aqui é a lei que Deus está colocando, porque naquela época não tinha muita lei, então Moisés teve que escrever muitas leis, né? Hoje que as leis que os aplicam nos cartórios ou nos fóruns, essas leis que foram transcritas, organizadas e melhoradas, mas aqui é a lei que o Senhor colocou, né? A lei de não matar, a lei de não furtar, a lei quando acontece alguma coisa desse tipo, né? Quando uma pessoa morre. Então são leis que o Senhor foi colocando, né, sobre a terra, para que tivesse regra, para que pudesse ter uma terra abençoada, próspera, e para que o próximo, vocês vão entender que os juízes pudesse, né, ordenar. Porque vocês lembram que quando Moisés estava julgando Jetro, seu sogro, que foi na última vez, era o líder por intuição. Ele foi lá e falou: Moisés, você vai cansar de fazer isso, cara. Essa vida que você está tendo aqui de ficar julgando pessoas, você vai cansar. Você vai cansar. Vai lá e coloca outros como seu liderado, para que eles façam julgamento pequenos e somente os maiores chegam até você. Então o Senhor, para ajudar Moisés, fez essas leis, né? A lei acerca da propriedade. Se algum furtar boi ou ovelha, bater ou vender por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma outra ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue, porque ele estava roubando. Se porém já havia sol, quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se irromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais ou a messe ou campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado, aqueles que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do seu próximo. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma da parte diz: esta é a coisa, a causa de ambas as partes, se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenassem pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao teu próximo a guardar jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer, ou ficar aleijado, ou for afugentado sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo, e o dono
aceitará o juramento, e os outros não farão restituição alguma. Porém, se de fato lhes for furtado, pagá-lo-á a seu dono. Se for dilacerado, trá-lo-á em testemunhos disso e não pagará dilacerado. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Se o dono esteve presente, não pagarás. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Leis civis e religiosas. Você viu que tem leis por leis? Leis civis e religiosas. São algumas leis, mas está acabando já, tá? Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Quem tiver coito com animal será morto. Quem tiver relação sexual com animal, tá aqui, ó, será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Ou seja, quem adorar imagem será destruído. Não afligirás o forasteiro, nem oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhes restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que esse pobre é a veste do seu corpo, em que se deitaria. Será, pois, que, quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Da mesma sorte farás com teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, e ao 8º dia me darás. Ser-me-eis homens consagrados, portanto não comereis carne dilacerada no campo. Deitá-las eis aos cães. O testemunho falso e injúria. Lá em Êxodo 23. Não espalharás notícias falsas, nem darás mãos ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda. Ou seja, não vai mentir, não vai depor contra uma pessoa se não for verdade, né? Então, isso que ele está falando aqui. Inclinando-te para a maioria, para torcer o direito, ou seja, para retorcer aquela conversa. Nem com o pobre será parcial na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, luz reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não abandonarás, mas ajudá-lo-ás e erguê-lo-ei. Deveres dos juízes agora. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Da falsa acusação te afastarás. Mas não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás. Presta atenção. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte a palavra do justo. Também não oprimirás o forasteiro, pois vos conhecereis o coração do forasteiro, visto que fosse forasteiro na terra do Egito. Isso aqui é muito importante, né? Hoje nós temos aí muitos juízes, muitos advogados, muitos príncipes da terra aí, né, que julgam por causa disso aqui, ó. Porque aceita suborno. Mas mal eles sabem que isso aqui é uma praga que eles estão colocando na vida deles. Porque o Senhor, ele julga também. Porque quanto mais o Senhor te dá poder, mais responsabilidade cai sobre você. Então imagine a responsabilidade desses homens. Eles estão pecando agora, mas na hora certa que o Senhor soprar o vento, meu amigo, aí eles vão cair. E aí não vai poder fazer nada, porque eles cavaram a própria cova, né? O ano do descanso. 6 anos semearás a sua terra e recolherás o seu fruto. Porém no 7º ano
aí deixará descansar. Não a cultivarás para que os pobres do teu povo achem a que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Ou seja, o Senhor ensinou até como fazer para plantar na terra, né? Durante 7 anos você planta, no sétimo ano, até 7 anos você... 6 anos você planta, e no 7º você faz a terra descansar. Isso aí até na minha cidade fazia, para que a terra pudesse descansar, deixava um ano, né, com plantação nativa, e aí, naquele ano os animais comiam. O sábado, 6 dias fará a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva, o forasteiro. Em tudo o que eu vos tenho dito, andais apercebidas do nome de outros deuses, nem vos lembrais, nem de vossa boca. As 3 festas. 3 vezes no ano me celebrarei festa. Guardarás a festa dos pães asmos. Lembra que as festas dos pães asmos é a Páscoa, né? Eu acabei de falar no início, que é aquela Páscoa, a celebração que a lembrança, né? Que a Páscoa é a lembrança que o Senhor tirou o povo dele da escravidão. Então, foi quando veio o Senhor, né, no Egito, e toda porta que tinha os umbrais com sangue cingido, o Senhor passou, mas aqui não estava, ele levou todo o primogênito, tanto de homem como de animal. Então, foi naquela época que tirou o povo de Israel da escravidão e foi para o Egito. Saiu do Egito e foi para o deserto, né? Então, primeiro é a festa da celebração dos pães asmos. São 7 dias de comemoração de pão sem fermento, né? Essa é a primeira festa. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do trabalho que houveres semeado no campo. Ou seja, naquela época se plantava, e tudo que se plantava, quando colhia, tinha uma festa. Então essa festa era para que dessem para o Senhor o primogênito, que é a festa da colheita, a saída do ano, ou seja, o final do ano, né? Quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho, 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor teu Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício como pão levedado, nem ficará gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Bacana, né? Deus promete a posse da terra. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará vossas transgressões, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhes ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, aos aveus, os jebuleus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes dará culto, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todas as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele o abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, confundido a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lance os heveus, os cananeus, os heteus diante de ti. Não os lançarei diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que multipliques e possua a terra por herança. Porém, os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, desde o deserto até os
Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances diante de ti. Não farás aliança com eles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim. Se servires os seus deuses, isso te será como cilada. O Senhor está falando o seguinte, eu vou te dar na mão todos os seus inimigos, com uma condição: o meu anjo vai na frente. Tudo que eu disser através do meu anjo, você siga, faça. Se você, por algum motivo, não ouvir, tudo que está acontecendo com ele vai acontecer com vocês. Mas se vocês obedecer, tudo em vocês vai ser preservado, né? Porque o Senhor, ele é muito claro, ele não aceita nada mais ou menos. Ou você está com ele ou não está. Ele não aceita você. Eu estou com o Senhor segunda, terça, quarta, quinta. Sexta, sábado, domingo eu estou com outro Deus. Não, amigão, é você está com Deus ou todos os dias, ou você não está nem o dia. Você entende? Não tem mais ou menos com o Senhor. Isso cada dia mais eu venho amadurecendo, porque não existe mais ou menos com o Senhor. Ou é ou é. Ou é tudo ou é tudo. Vocês estão entendendo? Ele vai, tem um determinado momento da palavra que ele fala ao morno, né? Ao que está em cima do muro, eu tenho ânsia de vômito. Então, cuidado. No 24 fala a aliança de Deus com Israel. Vou ler esse e vamos falar sobre a liderança, tá? Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor tu e Arão, e Nabade e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma só voz e disse: tudo o que falou do Senhor. Tendo se levantado pela manhã, de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhas. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas essas palavras que disse. E subiram Moisés e Arão, e Nabade e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Que poderoso, né? Eles puderam ver Deus, né? Mas aqui, meus amigos, era a aliança que Deus fez com eles. Era a aliança que o Senhor fez com ele. E essa aliança era clara. O Senhor não gosta de nada que não é dele. É dele, né? E essa lei da aliança com Deus é muito importante, né? Alguma vez você observou como Deus entregou os 10 mandamentos? Você já percebeu como é que ele entregou os 10 mandamentos? Antes de falar suas leis ao povo, em Êxodo 20, Deus reservou tempo para lembrar-lhes as 3 verdades fundamentais. Isso é muito importante para você entender. A primeira verdade fundamental foi, primeira, o amor que tinha por eles. Deus amou eles de tal maneira que tirou eles de onde eles estavam. Segundo, as vitórias que venceu por eles. Deus lembrava das vitórias que fez lá atrás com o faraó. Terceiro, o futuro planejado para eles. Deus falou da terra prometida. Deus falou sobre como tensionava abençoar os filhos de Israel e advertiu a respeito dos limites a serem respeitados, como sobreviver à sua temível presença no monte Sinai. Somente então lhes deu os seus mandamentos para obedecer. Percebe o caráter da sequência? Antes de pedir a mão, líderes tocam o coração. Antes de Deus exigir que o povo guardasse as regras, lembrou-lhes o seu relacionamento e as suas bênçãos. Isso lhes deu o necessário incentivo para cumprirem o seu comprometimento. E vocês vão ver lá na frente que muitos não cumpriram, né? Muitos, eles falavam de boca para fora, e até hoje.
né? Quando a pessoa ela faz algum compromisso, ela faz de boca para fora, não é assim? Muitas. Infelizmente é assim, meus amigos. As pessoas falam as coisas de boca para fora e não cumprem. E você vai ver que lá o povo do Egito foi assim. Uma caminhada que era para demorar 2 semanas demorou 40 anos por teimosia. A lei da aceitação, mudança na liderança. Foi um divisor de águas para cada um. Para cada um, uma vida totalmente nova havia começado ali. Os israelitas fizeram um começo completamente novo quando afirmaram a aliança com Deus, aquela que Deus havia lhe oferecido. No entanto, para que isso funcionasse, descobriram que tinham de mudar o seu modo de vida e substituir os seus paradigmas, e isso exigia talento e liderança. Às vezes, como no deserto, a maioria quis até mesmo retornar ao Egito. Presta atenção, vocês vão ver que não é fácil. O povo do Egito, durante muitos anos, 40 anos, serviu ao faraó. E eles viram deuses, eles viram outro Deus, falar de outros deuses, né? Eles tinham uma vida lá, 40 anos, poxa, é de compreender. E para mudar toda essa filosofia, toda essa mentalidade, 2 semanas não era o suficiente, precisaria de mais. Precisaria de mais, né? E precisou ir para o deserto. E às vezes nós passamos uma vida no deserto, na dificuldade, né? Com dificuldade financeira, dificuldade em relacionamento, dificuldade espiritual. E a gente vai para um deserto. E esse deserto a gente tem que sair dele. Não temos que ficar até morrer. Não, a gente tem que sair do deserto em todas as áreas da vida. O deserto só serve para nos ensinar. Só para nos ensinar. Peter Drucker nos ajuda a aprendermos de Moisés sobre como liderar o povo em mudança, mesmo no deserto. Aqui são algumas lições no deserto que eu vou passar para vocês, tá? Aumente as pragas. Para convencer Faraó de libertar o povo de Deus, Moisés invocou pragas e não parou até que o antigo sistema fosse quebrado. Nesse estágio, o problema são seus companheiros. Não os resolva, eles convencem pessoas de que necessitam abandonar o caminho antigo, né? Ou seja, nesse estágio, quando você está passando por essa situação igual Moisés, os problemas são seus companheiros. Os problemas que você está passando, eles têm que ser seus companheiros. Não querer resolver eles. Esses problemas convencem pessoas de que necessitam abandonar o caminho antigo. Você precisa você mesmo acreditar que o que foi ontem já passou. Você precisa abandonar esse caminho e fazer um novo caminho a partir de agora. Marque o final. Segundo, que acontecimento limítrofe, simbólico e memorável Moisés vivenciou na travessia do Mar Vermelho? Depois que os israelitas haviam passado pelo mar a pé enxuto, não havia retorno. Porque o mar ele abriu uma vez para você passar. Ele não abriu para você voltar, só para você passar, ou seja, não tinha volta. Então tem coisas que você tem que decidir que não tem que ter volta. É só uma vez. Ou seja, se você já fez o que fez até hoje, no problem, não tem problema, mas esqueça. Entregue ao Senhor e não olhe para trás. Terceiro, trate as murmurações. Não se surpreenda quando algumas pessoas perdem a confiança em sua liderança em algum lugar de onde vieram e para onde estão indo. Moisés ouviu coisas do tipo: nosso líder sabe o caminho? Será que ele sabe para onde nós estamos indo? Nunca fizemos isso desse jeito. Para onde estão indo? Moisés ouviu coisas do tipo que incomodava. O que havia de tão ruim no Egito? Em tempos de transição, fique atento a oportunidades para expressar cuidado aos sentimentos das pessoas. Interaja com os oponentes. Então, cuidado com o que as pessoas estão falando. Não se preocupe. As pessoas falam e vai falar o tempo inteiro. É normal, infelizmente, meus amigos. Quarto, dê ao povo acesso a pessoas que tomam decisões. Graças a Jetro, lembra o sogro de Moisés? Moisés designou um novo quadro de líderes para diminuir a distância entre o povo e as pessoas que tomavam decisões. Como resultado, o povo sentiu-se mais ligado.
Lembra da Jetro, né? Um bom líder, ele não só sabe liderar, mas ele sabe ouvir outro líder, né? Que consegue observar coisas que ele não está observando. Às vezes você está vivendo uma vida que para você tá normal, e quando outra pessoa chega até você e dá uma opinião, não retruca, não é a crítica, mas observa o que ele falou e vê se faz sentido o que ele está falando, né? Enfatiza as oportunidades criadas no deserto. Foi no deserto, não na terra prometida, que aconteceu uma grande inovação. Deus entregou os 10 mandamentos. Algumas das suas maiores realizações também acontecerão no deserto. Então, quando nós estamos passando por deserto, acontecem coisas maravilhosas. Se nós ficarmos atentos e ouvir o que o Senhor tem a dizer e prestar atenção nas oportunidades, né? Você observa, nós acabamos de passar agora por uma grande pandemia. Olha quantas oportunidades surgiu, olha quantos novos milionários surgiu, olha quantos novos líderes surgiu por causa de uma tragédia, né, que aconteceu. Mas através do deserto surgem oportunidades. 6. Resista a ânsia de correr à frente. Muitas vezes parece que no deserto acontece pouca coisa, porém lá acontecem grandes transformações. Não as arrisque correndo apressadamente à frente ou removendo a dor da dor à luz a uma nova visão. Deixe que Deus realize sua obra. Tenha paciência. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida. 7. Entenda que liderança no deserto é especial. Moisés não entrou na terra prometida. Seu tipo de liderança combinou com o tempo de transição, onde as coisas pareciam confusas e instáveis. A nação precisava que Josué entrasse em Canaã, porque ele conduziu o exército e porque o estabelecimento da vida exigia novas habilidades. Mudanças de organizações sempre necessitam de um novo líder, mas não requer um novo estilo de liderança, até que a transição estiver concluída. Isso é para entender que você não é o único, você não é o melhor. Sempre vai ter o melhor que você. Você não é insubstituível, você é substituível. Então, meu amigo, você precisa entender que nós precisamos entender que às vezes nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, e esses momentos chama deserto. E nós precisamos entender em que parte do deserto eu estou. Eu estou no deserto quando eu estou em que parte? Saindo da escravidão? Eu estou no meio onde eu estou murmurando no deserto? Eu estou na hora que eu estou fazendo uma aliança com o Senhor? Ou eu estou entrando na terra prometida? Nesse processo existe, eu falei 7 pontos, né? Que é aumente as pragas, marque o final, trate as murmurações, dê ao povo acesso às pessoas que tomem decisões, enfatize oportunidades criadas no deserto, resista à ânsia de correr à frente e entenda que a liderança no deserto é especial. Líder só leva pessoas no deserto porque elas são especiais. Porque se ele não gostasse de você, ele te levava para a escola das graças, meu amigo. Não estava tudo bem, você não cresce. E se o Senhor te colocou na escola do deserto, é porque Ele está te treinando. Então observa. Então o Senhor, Ele quer que eu e você sejamos líderes. Nós nascemos para liderar, para governar, para ser imperador. E como eu digo sempre, às vezes passamos problemas na vida e esses problemas nos deixam pequenos demais. E nós precisamos entender que essa pequenez que nós temos na nossa mente é uma pequenez que tem que ser provisória, tem que passar rápido. Porque quando você olha no teu espelho, você vê a imagem e semelhança do Senhor. Não importa se alguém te acha feio, se acha você bonito, se acha você gordo, isso para o Senhor nada importa. Importa que você é feito a imagem e semelhança do Senhor. E se você é imagem e semelhança do Senhor, você tem que cuidar desse vaso, desse corpo, porque o Espírito Santo quer fazer parte do Senhor, quer fazer parte do seu corpo, para te levar para o próximo nível. Lembra que o Senhor falou que o anjo vai adiante do povo. E o anjo está diante de nós o tempo inteiro. Basta eu crer que o Senhor vai mandar o anjo na nossa frente, né? Então nós precisamos entender que o Senhor, Ele está conosco. Ele fez uma aliança conosco. Ele está conosco. E eu, como filho do Senhor, não como afilhado, nem como meu padrasto, não, mas como meu pai, Ele me tem e me deu como herança o que tem de melhor dessa terra. E o que tem de melhor nessa terra eu preciso pegar. Como é que eu tenho acesso a isso, Silvestre? Uma vez que eu tenho aliança com o Senhor renovada. Então hoje, a gente acabou de passar pela Páscoa, onde as pessoas elas comemoram
né, o ovo de Páscoa, nós vamos comemorar a liberação, a libertação da escravidão do povo de Israel. Mas nós que estamos, vocês estão comigo, vocês que vão ver essa live, vai comemorar a sua libertação. A libertação do seu antigo eu para o novo eu. Tudo que você fez ontem, até ontem, foi passado. A partir de hoje, você vai escrever uma nova história. Você vai escrever uma nova história em relação à sua vida, em relação à minha vida, né? Os erros que nós cometemos, nós não vamos cometer mais, porque o Senhor está nos tirando do deserto, está nos tirando da escravidão, está nos levando para o deserto, para a terra prometida, né? Está nos levando lá para a terra prometida, onde nós vamos ter terra onde emana mel, né? Onde o lugar é maravilhoso. Então, meus amigos, creia que o Senhor está na sua frente, fazendo coisas novas todos os dias. E nós vamos terminar aqui essa live para não estender muito. Amanhã nós vamos falar sobre Moisés e os anciões sobem novamente ao monte. Vamos falar sobre Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Vamos falar sobre a arca, o propicitório, a mesa, o candelabro, as cortinas do tabernáculo, o véu vesporteiro e as colunas, a coberta e os tapetes de tábuas, o altar do holocausto, o átrio do tabernáculo, o azeite para o tabernáculo. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes, as vestes sacerdotais. E vamos acabar em 29, o sacrifício e as cerimônias da sua consagração. Porque eu não posso pular a palavra. Eu podia pular essa parte, mas eu não posso pular. Porque em tudo que o Senhor faz tem que ter um entendimento, né? E talvez hoje vocês e eu, não era isso que nós queríamos ouvir, mas é isso que o Senhor quer nos ensinar, né? Os mandamentos do Senhor, ele foi feito, ele está aí. Então, a gente tem que crer nesses mandamentos e obedecer esses mandamentos. Então, meus amigos, a gente finalizar essa noite, vamos finalizar com essa oração assim. Curve a sua cabeça e ore comigo, ó Pai amado, querido, Deus Pai, em nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, meu Pai. O Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. O Deus que tirou o povo da escravidão, meu Pai, eu te peço, Senhor. Ó Deus amado, Deus poderoso de Israel, tira a escravidão da nossa mente, Senhor. Tira a escravidão do nosso coração, liberta-nos, meu Pai. Abre os caminhos, meu Pai, vai adiante de nós, Senhor. Guia-nos nesse deserto, como se guiou Moisés. Ó Pai amado e querido, eu clamo a Ti pela misericórdia, Senhor. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, Senhor, mas eu clamo a Ti, meu Pai. Vai adiante de nós, meu Pai. Abre os caminhos, liberta-nos, meu Pai, dessa escravidão, meu Pai. Se alguma pessoa está passando por problemas financeiros, problema sentimental, problema espiritual, libere-os, meu Pai. Ó Pai amado e querido, eu creio que o Senhor é Deus, meu Pai. E o Senhor sendo Deus, meu Pai, inclina os Teus ouvidos aqui e ouça a nossa oração. Ouça o nosso clamor. Ó Pai amado, nós te amamos e te adoramos e cremos, meu Pai, que o Senhor pode fazer coisas maravilhosas e grandiosas na nossa vida. Então, meu Pai, levanta líderes, meu Pai. Eu clamo ao Senhor, meu Pai, levanta líderes, porque eu sei que 3 horas da manhã não é todas as pessoas que vão ouvir e ver, mas, meu Pai, Tu pode, faz as maravilhas, meu Pai. O meu papel aqui é só ler a Tua palavra, Senhor. E o Senhor conduzirá essa palavra a outros. Ó Pai amado e querido, hoje faz 25 dias que nós estamos lendo a Tua palavra, meu Pai. Leva essa palavra a mais pessoas, meu Pai. Ó Deus amado, aquela pessoa que está com insônia, com depressão, está com ansiedade, aquela pessoa que está com vontade de morrer, tira esse desejo do coração dela, meu Pai. Dá o sopro da vida nela, meu Pai. Restitui o que ela perdeu, meu Pai, eu te peço. Ó Pai amado e querido, Deus de Israel, conforte o coração daqueles que me ouviram, meu Pai. Faça com que eles tenham uma ótima noite de sono, meu Pai. Uma ótima segunda-feira abençoada. E que os sonhos deles, meu Pai, comecem a realizar. Ó Pai amado, o meu também, meu Pai. Que a minha vida seja abençoada. Da minha casa, da minha família. Eu entrego a minha casa, a minha família, meus filhos, minha esposa em Tuas mãos, Senhor. E que seja feita segundo a Tua vontade. Ó poderoso de Israel, eu clamo a Ti. Venha e abençoa-nos, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja conosco. Proteja-nos do homem sanguinário, da bala perdida e de todo mal que venha a ser conduzido contra nós no dia de amanhã. Eu te peço e agradeço, eu permiti que amanhã, meu Pai, eu estarei aqui orando e te agradecendo por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja, graças a Deus. Ligado seja, meninos, KTA ou Tabenaford, não sei quem é, Cláudia e Giosa. Fica com Deus, tá? Até amanhã, ótima noite e amanhã